Doutora, obrigado de coração pela presença. Você, igual eu estava falando aqui antes da doutora entrar, você foi a primeira pessoa aqui nessas lives que não é do mundo jurídico que eu trouxe aqui para conversar sobre um assunto extremamente importante. Já fiz mais de 10 lives, sempre com especialistas em direito. Hoje não, hoje a doutora é da parte da psicologia, porque esse assunto reflete muito no ordenamento jurídico, traz direitos e obrigações para muitas partes. É um assunto que muitas pessoas têm dúvidas e, infelizmente, parece que cada vez aumenta a frequência de pessoas com esse tipo de problema. E peço primeiro para que a doutora se apresente para o pessoal que está nos assistindo, para a gente já entrar no assunto da nossa live. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriel. Fico muito honrada pelo convite, né, de ser a primeira pessoa que não é do mundo jurídico, e eu fico muito feliz pelo convite. Bom, eu sou psicóloga há 5 anos, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia clínica e complexidade humana, e também estou na pós-graduação aí de neuropsicologia, também vou trabalhar com avaliação neuropsicológica, né? Estou aí atendendo crianças, adolescentes e mulheres adultas, e é bem recorrente, né, o tema trabalho e o esgotamento com o trabalho no consultório hoje. Não, perfeito. E muitas pessoas têm levado esse assunto para os tribunais, porque acaba que a discussão ela não fica só ali entre empregado e empregador, por exemplo, que o empregador acha que está na razão, o empregado também. Aí traz esse assunto para o escritório, nós analisamos, fazemos o pedido judicial e a justiça vai meio que dar uma de profissional da psicologia para tentar entender onde que existe o prejuízo, porque nessa relação contratual de trabalho, o juiz ele sempre responsabiliza aquele que é responsável pelo dano, desde que ele identifique o dano. Mas é complicado um juiz identificar o dano de uma síndrome psicológica sem ser um psicólogo, sem entender os reais prejuízos dessa doença, qual foi a gravidade do prejuízo para majorar o valor da indenização. Enfim, é muito complicado. Mas, por exemplo, hoje foi um dia extremamente cansativo para mim, trabalhei bastante, chega aqui no final do dia extremamente cansado, começa a ficar estressado por conta do esgotamento mesmo, principalmente nós que trabalhamos com, não é esforço físico, né, um esforço mais intelectual. Eu tenho síndrome de burnout ou não? Como é que é isso? Então, vamos lá entender essa diferença, né? A síndrome de burnout, ela é uma síndrome nova até, né? A gente ainda não tem nem no DSM, que é vamos dizer que é o Código de Doenças do Psicólogo, ainda. No próximo DSM vai sair, mas já tem na CID-10 e vai vir agora na CID-11, né? Porque é uma doença entendida como nova, embora os sintomas eles já são bem antigos. Aí vamos entender a diferença de um cansaço normal, de um estresse normal para um adoecimento, né? Então, assim, o estresse é uma resposta adaptativa que todos nós temos. Então, assim, temos problemas na vida, temos estresse para resolver aquela questão. Se torna um adoecimento quando esse estresse se torna crônico, a cronicidade do estresse que é um problema. Então, assim, tive um problema pontual, me estressei, consegui resolver, consigo aproveitar minha vida, consigo lidar bem com o meu trabalho, consigo ver esse estresse até como uma forma positiva. Agora, quando esse estresse, ele já não passa, ele já ocupa a maior parte do meu dia, ele já está em qualquer situação, aí nós temos o adoecimento. E o burnout, não tem uma definição no português exata para burnout, mas é como se fosse uma explosão que vem de dentro, não uma explosão que vem de dentro e vai para fora, mais que um esgotamento, né? Como se a pessoa se sentisse assim, drenada. Realmente a pessoa ela se sente completamente sem energia. E eu costumo falar assim que só tem burnout quem gosta muito do trabalho que faz. Porque a pessoa que ela entra nesse estado de burnout, ela é uma pessoa comprometida, ela é uma pessoa que ela tem responsabilidade com o trabalho, então ela se envolve tanto com aquele trabalho, ela não se desliga mais daquilo, né? Ela tem um empenho muito grande e ela acaba entrando nesse adoecimento. Né? Então, basicamente, o burnout é esse estado de esgotamento, de drenagem assim, da energia mental, física. Entendi. E eu vejo muito, doutora, isso nos empregadores.
Porque igual a doutora falou, é aquele que tá dando sangue ali. É muito difícil ver no empregado, que às vezes o empregado simplesmente pede para sair, sai fora. Às vezes existe uma condição financeira que ele consiga pedir demissão e sair fora, mas o empregador não. O empregador, ele é o dono do negócio, né? Então acaba que a vida dele é aquilo ali. Então ele se esgota num nível que se torna patológico, né? E as pessoas nos buscam, às vezes, os empregados, e a gente percebe que é um estresse normal, é um estresse do cotidiano, às vezes passou por uma situação constrangedora no serviço, mas isso não é capaz de gerar uma doença, né? Tem que ter uma frequência, não tem? Tem que ter uma frequência. Isso que você falou é bem interessante, porque, assim, o empregador, né, o empresário, ele tem essa paixão pelo trabalho, então ele já não tem hora mais para trabalhar, né? A vida dele é 20 horas pensando sobre aquilo, trabalhando. Então, ele começa a cobrar, às vezes, isso do funcionário. Então, para ele já não tá bom mais o funcionário ficar até às 18. Se o funcionário não fica até às 18, né? O que está acontecendo? Que você não está ficando, né? Entre em contato com esse empregado fora do horário de serviço, né? E coloca o que acontece assim muito nas empresas é uma alta demanda de trabalho, mas poucos recursos, sejam eles recursos de ter outras pessoas para compartilhar aquela mesma demanda, aquele mesmo trabalho, então uma pessoa ela fica totalmente sobrecarregada, e às vezes recursos financeiros mesmo ali, né, às vezes a pessoa tem uma ideia muito bacana, mas a empresa não pode investir, não dá os recursos para a pessoa, né, poder expandir aquilo, tornar o trabalho dela mais leve. E aí, por isso que acontece esse adoecimento. Então, assim, para a pessoa adoecer, eu falo que o burnout é um estilo de vida, né? A pessoa, ela não adoece da noite para o dia, ela está no estilo de vida em que o trabalho já tomou uma proporção da vida dela muito grande, ela já não está se alimentando bem, né? Ela já não está dormindo bem, ela não está fazendo atividade física. Então, nesse estilo de vida inadequado, nesse estilo de vida adoecedor, a pessoa ela entra no burnout, né? E quando ela percebe, já está em níveis assim que a pessoa já não consegue, às vezes, nem levantar para ir trabalhar mais. Caramba, e é por isso que geralmente a maioria dos pedidos de benefícios previdenciários são não para empregados, mas para trabalhadores autônomos. São aqueles que se entregam ali, ele é o trabalho dele. Então o ganho está relacionado com a atividade dele. Então a maioria dos pedidos previdenciários de auxílio-doença são para trabalhadores autônomos, que fazem a contribuição de forma autônoma e tudo mais. Mas como a doutora falou, realmente existem empresas que, por não suportar a demanda, acabam exigindo do empregado aquilo que excede a competência, aquilo que excede até mesmo o esforço desse empregado. E isso durante uma semana, ok. Durante um ano, já adoece. A pessoa não aguenta, a pessoa vai travar por completo. E eu até mesmo fiz uma live aqui semana passada comentando sobre um caso de uma bancária que ela tinha uma jornada, ok, mas a agência bancária passou por algumas transformações e essa bancária precisou tomar conta de uma série de funções e ela entrou em colapso, ela precisou ser afastada, ela não dava conta, para você ter ideia, ela tinha medo de conversar com as pessoas dentro da casa dela, por conta dessa pressão, e ela recebeu o benefício previdenciário, ficou ali um tempo afastado. Quando foi chegando na data de encerrar o benefício dela, ela já começou a entrar em crises frequentes durante o dia, só dela poder lembrar que ela tem que voltar a trabalhar. Só o fato dela lembrar já começou a trazer depressão, já começou a trazer crises, essas crises mesmo. E as pessoas confundem muito, doutora, a depressão com essa síndrome. Às vezes a pessoa está insatisfeita com o trabalho. Eu não gosto dessa área. Essa questão de você diferenciar a depressão dessa síndrome, aí é contigo aí no consultório, né? Isso, vamos entender a diferença. Eu vou até trazer um caso clínico que eu estou atendendo. Não sei se essa pessoa está aí, que eu falei para ela assistir. Eu falei, assiste, porque vai ser muito importante para você. O que acontece? A depressão é um transtorno de humor que é multifatorial. Então, precisa ali de um fator genético, de um fator ambiental, de aspecto de personalidade, não tem uma causa específica. O burnout
é no trabalho. Então, precisa acontecer no trabalho. Geralmente, a pessoa, quando ela sai desse ambiente de trabalho, por isso que muitas vezes é difícil voltar, quando ela tem esse afastamento, ela até consegue ficar bem, ela consegue ter satisfação nos relacionamentos dela, às vezes ela consegue se divertir, mas eu falo, é igual aquela pessoa, as pessoas falam assim, como é que é? Síndrome da vinheta do Fantástico, né? Quando começa o Fantástico, já começa a sofrer que tem que ir trabalhar na segunda. Né? Então, às vezes a gente tem, não, começar mais uma semana, mas essa pessoa ela tem um sofrimento muito maior, né? Essa pessoa ela pode ter crises de ansiedade, né? Tem pessoas que podem entrar até no estado de convulsão mesmo, assim, tamanho estresse, porque o burnout, ele traz sintomas físicos muito sérios. Então, tem pessoas que têm um aumento de pressão muito grande, né, por conta desse estresse que ficou muito crônico. E aí, por exemplo, o caso, né, que eu falei que eu ia trazer, minha paciente nova, de 25 anos, do ramo da engenharia, trabalha para outras pessoas, mas muito apaixonada pelo trabalho, muito comprometida, muito responsável, né? Ela se envolveu com o trabalho, assim, que, tudo bem eu abrir mão da minha hora de almoço para eu ficar aqui produzindo mais. Tudo bem eu passar das 18, ficar aqui até as 8. E isso ficou, igual você falou, uma semana até vai. Agora você vai colocando meses nisso, você vai colocando anos nisso. Então é uma pessoa que está há anos nesse ritmo de trabalho, em que abre mão do horário de almoço, abre mão às vezes do final de semana, tem o contato dos clientes no celular. Então, o cliente entra em contato de noite, entra em contato feriado, entra em contato final de semana. Então, essa pessoa ela passa a não se desligar mais daquele trabalho. Com uma demanda muito alta de trabalho e pouco recurso para você resolver aquilo, então agora ela está nesse estado. E aí, assim, é engraçado, né? Mas mais triste, porque é uma pessoa que até recebeu um atestado de afastamento do trabalho, um atestado psicológico, um atestado psiquiátrico, você precisa se afastar do seu trabalho, porque desse jeito não vai conseguir, mas é uma pessoa que se sente extremamente culpada de ter que se afastar, e até evita dar esse atestado, porque assim, e quem vai fazer o meu trabalho? Né? Então, às vezes, não consegue perceber nem o próprio limite, né? E aí, às vezes, já fica muito tarde. Aí, nesse caso, não é uma simples depressão, né, doutora? Não é uma simples falta de motivação para trabalhar. É algo assim, se não for eu, ninguém vai fazer. Então, precisa ser eu. Estando bem ou estando mal, precisa ser eu. A pessoa, acho que internaliza esse raciocínio, né? Mas, assim, nós não somos máquinas, né? Nosso corpo tem um limite, nosso raciocínio tem um limite. A nossa capacidade de resolver problemas tem um limite, porque você acaba resolvendo tantos problemas ali profissionais e acumulando os seus problemas. E se você não resolver os seus problemas também, aí entra em parafuso, entra nessas crises e tudo. E hoje, os empregados têm buscado a justiça do trabalho porque essa cobrança vem de cima, ela vem do empregador, porque o mercado de trabalho necessita tanto de mão de obra, e principalmente a mão de obra especializada, e eu digo que com experiência, doutora, que as pessoas que mais são acometidas por essa doença são aquelas que detêm a mão de obra especializada. Porque a mão de obra que não é especializada é fácil de ser substituída. Se a pessoa demonstra um pouco de fraqueza, um pouco de instabilidade emocional, por exemplo, ela logo é substituída. Agora, aquele empregado que é qualificado, que tem um certo nível hierárquico na empresa, se ele não fizer, não tem quem faça. Então, ele assume essa responsabilidade como se a empresa fosse dele. E aí tem prejuízo, muito prejuízo. Até esse caso que você disse aí é muito, muito comum da pessoa falar assim, doutor, tem aqui 60 dias de atestado, mas eu ganho comissões. Esses 60 dias eu vou perder minhas comissões, eu não vou vender nada, eu não vou produzir nada, só o meu salário não paga as minhas contas. E aí a pessoa trabalha mesmo com atestado do psicológico, do psiquiatra, do psicólogo, desculpa. Então, assim, é muito difícil aconselhar essas pessoas, e todas elas, doutor, todas elas, eu aconselho primeiro, busca ajuda psicológica. Primeiro vai para terapia, porque só a psicóloga vai fazer essa pessoa entender o nível de prejuízo mental que ela sofreu ali no trabalho. Porque uma ação judicial não vai resolver. Às vezes você entra ali, você põe a empresa para pagar e não vai resolver. E essa doença, doutor, assim como a depressão, eu não sei, tá? É uma dúvida minha.
ela tem graus onde a pessoa consegue conviver com essa doença e trabalhar? Ou a partir do momento que você identifica a doença, já tem que afastar? Como que funciona essa dinâmica? No burnout tem isso, né? Ela já é a intensidade máxima. Então pode ser, a gente pode identificar alguns sinais antes. Então é uma pessoa que às vezes ela está estressada, ela está apresentando irritabilidade, mas geralmente é uma pessoa que ela já está se queixando de que ela está muito cansada. Porque vamos entender o seguinte, se a gente está cansado, a gente precisa descansar. A gente descansa ali no final de semana, volta a recuperar. Se a gente está exausto, às vezes a gente tira ali o final de semana de descanso, mas a gente continua cansado. É um estado maior desse cansaço. A gente precisa de um período maior e de provavelmente dessa mudança de estilo de vida. Agora, o burnout, que é algo muito maior, é quando vamos dizer, a minha energia já acabou totalmente, eu estou exausta, percebi que estou exausta, estou trabalhando na reserva há tempo, é quando eu decidi não mudar o meu estilo de vida. Então, o burnout não tem como. A pessoa, ela já para. Por quê? A pessoa, quando ela tem um burnout, ela tem sintomas físicos fortes, ela já começa a ter esquecimento. Então, às vezes, é a pessoa que ela esquece onde ela mora. É uma pessoa que esquece até das funções, algo assim que era muito habitual para ela fazer. Ela tem um branco, ela tem momentos de apagões, que a gente chama. É a pessoa que esquece o que ela estava fazendo, assim, ela se sente perdida, que a gente chama de despersonalização. É a pessoa que às vezes pode esquecer até do próprio nome. Ela começa a ter apagões. Então é uma pessoa que ela já não consegue. Ela já está num estado de exaustão tão grande, ela já está tentando, ela está funcionando na reserva faz tempo, ela não mudou o estilo de vida porque ela não respeitou esse limite. E aí o corpo dela, assim, ó, se você não parar, eu vou fazer você parar. E no burnout é isso, a mente para a pessoa. Ela vai parar por bem ou ela vai parar por mal, né? E aí a diferença da depressão, né? Porque na depressão, que é muito confundida, às vezes a gente pensa é burnout, é depressão, por quê? Porque é multifatorial. E no burnout é ligado ao trabalho. E aí tem 3 dimensões que a gente observa. Que primeiro é essa exaustão, essa drenagem física e mental que a pessoa tem. É a questão da evitação do trabalho. A pessoa ela já não quer, algo que deixava ela muito feliz no trabalho, ela já não quer mais, né? Às vezes fazer certos atendimentos, ela não quer fazer atividades que eram da rotina dela, ela começa a ficar agressiva com outras pessoas, às vezes no ambiente de trabalho, ela começa a ficar mais irritadiça, né? Ela começa a ter aquele afastamento, parece que ela está meio distante, a pessoa, né? E também a produtividade dela cai muito. Então é uma pessoa que fala assim, eu não estou conseguindo produzir, porque o raciocínio dela já não está funcionando, ela já não consegue mais ser resolutiva, né? Pensar em soluções para os problemas, ela já não consegue mais, a memória já não está boa, então ela começa a falar, é agora, né? Preciso procurar ajuda. E aí, como você disse, né? É procurar ajuda profissional, é procurar o apoio familiar, né? Mas a pessoa precisa aprender a identificar esses sinais, porque o trabalho, assim, ele é essencial na nossa vida. A gente precisa trabalhar. No nosso país, a gente precisa trabalhar para sobreviver. E quando a gente encontra um trabalho que a gente gosta, que a gente se identifica, né, aquilo toma uma proporção muito grande na nossa vida. Ainda mais agora que a gente descobriu o empreendedorismo, que a gente descobriu que a gente pode trabalhar para a gente mesmo, como é difícil, né, eu falo é libertador, mas é um peso muito grande. Aí até compartilhando algo pessoal, porque como psicóloga eu também sou empreendedora. E às vezes eu tenho preocupações assim, meu Deus, se eu adoecer, quem que vai trabalhar no meu lugar? Se eu não atender, quem que vai atender? Né? Como que eu vou ganhar o dinheiro realmente, né? Então, às vezes tem a preocupação se eu não posso adoecer. Aí eu tenho um amigo psiquiatra que fala assim, você pode, você é gente, e gente adoece. Né? Então, às vezes, a gente tem que ter essa autoconsciência, a gente tem que ir se lembrando que a gente pode, que a gente tem um limite, como você disse, nós não somos uma máquina, o nosso corpo precisa de descanso, a gente precisa comer bem, dormir bem, e a gente precisa mudar o nosso estilo de vida.
Sim, eu trabalho desde 2018, doutor, na advocacia autônoma também, né? E parece que eu já aprendi. Chega um momento, um horário do dia que eu tô na frente do computador, que eu falo assim, daqui pra frente, não adianta tentar. Se eu forçar um pouquinho a mais, sabe o computador quando tá esquentando muito? Se ele esquentar um pouco a mais, ele apaga tudo. É mais ou menos isso, sabe? Então, assim, eu costumo sempre cumprir os meus prazos com antecedência para eu poder ter essa folga, esse limite. Para chega ali por volta de 8 horas, 8h30 da noite, eu tô trabalhando desde as 7 da manhã, aí eu olho para o computador e falo, não, agora aqui, se eu não deitar, se eu não comer alguma coisa, se eu não olhar para um outro lugar, não ser a tela do meu computador, eu vou apagar, vou entrar nesse estado. E como a doutora falou, essa questão do burnout é o limite, né? Quando a pessoa já chega no limite, no estado ali crítico. Seria, no caso de uma depressão ou ansiedade, no nível de uma síndrome do pânico, né? Numa questão bem mais séria, que precisa de uma intervenção urgente. No caso do burnout, a pessoa, ela consegue, com a terapia, um tratamento remissivo ou necessariamente vai precisar de medicação? Depende até do que ela tá tendo de fisiológico, né? Porque assim, cada pessoa vai manifestar. Às vezes, não vai precisar nem do medicamento psiquiátrico, vamos dizer assim. Mas às vezes ela já teve uma alteração de pressão, desenvolveu uma diabetes, né? Que o estresse é um fator de risco para desenvolver uma diabetes, né? Então tem que ver a que nível que essa pessoa está comprometida de forma física e mental. A terapia é importante em todo o processo, né? Mas, assim, dependendo do nível de esgotamento, de ansiedade que essa pessoa tá, aí a gente fala, né, que é o tratamento padrão ouro, que é o medicamento e a psicoterapia. Mas, mais uma vez, o principal é mudança no estilo de vida. É a pessoa entender que não dá para viver daquela forma. Isso que você compartilhou, chega uma hora que eu desligo, eu já não ultrapasso mais esse tempo, que a gente precisa adotar essas estratégias, a gente precisa se conhecer. Né, uma estratégia que eu adotei para mim foi ter 2 celulares. Então, um número meu é profissional, WhatsApp profissional, telefone, onde as pessoas entram em contato comigo. Chega um determinado horário também que eu não pego mais naquele celular. Se eu me proponho no sábado e no domingo, eu também não pego nesse celular e retorno na segunda-feira de manhã. Por quê? Porque a gente precisa desses limites, porque senão o tempo todo ali, não vou olhar o grupo do WhatsApp no trabalho, não vou responder, mas você viu aquela mensagem e aquilo fica lá, ó, cutucando a sua cabeça. Né? Então, você não consegue ficar em paz com aquelas demandas que estão lá te esperando. Então, cada um precisa, assim, adotar a estratégia realmente de descanso, né? A alimentação saudável é para todo mundo, para qualquer tipo, é para ter vida saudável mesmo, qualidade de vida, a atividade física também, né? E a terapia ajuda na questão da gente ser mais resolutivos, né? Da gente identificar o problema antes dele se tornar crônico, né? Então, a terapia é muito importante para isso também. Não, eu percebo que, assim, pelos clientes que entram em contato comigo para discutir essa questão no vínculo de emprego, eu percebo que eles descobrem a saúde emocional depois que a saúde emocional já foi. Eles descobrem, nossa, tô doente. Quando eles têm esse estalo de autoentendimento, eles já estão doentes mesmo. Não existe um pensamento assim, nossa, se eu continuar assim, eu posso adoecer. Não. Eles geralmente procuram, acredito que procuram a doutora já num nível mais avançado, né? Sim, eu falo assim, que as pessoas têm uma ideia, às vezes, que psicólogo é igual bombeiro, né? Chega lá desesperado, a gente acolhe, né, ajuda, mas assim, eu falo, não dá. Sim, tem anos que você está nisso, a gente vai precisar de um tempinho para, assim, reconstruir algumas coisas, né, melhorar algumas coisas, porque não dá, a pessoa chega lá, tipo assim, doutor, eu tô desesperado, tô nesse estado, preciso melhorar, preciso voltar pro meu trabalho logo e não tem como. Então, a melhor coisa para tudo na nossa vida é prevenção e é orientação. A gente precisa ter conhecimento, né, dos nossos direitos, enquanto funcionários, né, trabalhando para alguém, e do nosso dever, né, de empreendedor, que eu falo que é cuidar da gente mesmo, porque se a gente não cuida da gente mesmo, a gente, né, vai acabar com o nosso próprio negócio, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com a gente. Sim, os empregadores me procuram, às vezes, doutor, depois que aconteceu o acidente de trabalho.
Aí eu falo, ó, se você tivesse investido num preventivo, às vezes nós teríamos evitado esse acidente. Às vezes a assessoria teria trabalhado de uma forma que esse acidente não acontecesse. É o mesmo caso. Eu falo para minha esposa sempre, a doutora conhece a minha esposa, eu falo, psicólogo é importante igual academia. Você não faz academia para ficar bonito, você faz academia para você cuidar da sua saúde. E um psicólogo, se você não tem condições de buscar conhecimento, neurociência, psicologia, psicologia comportamental, enfim, se você não tem condições de buscar esse conhecimento por você mesmo, você precisa de um psicólogo para te auxiliar a evitar esse tipo de doença. Porque se você for procurar o profissional depois que já está doente, o trabalho do profissional vai ser maior e para você recuperar vai precisar de um tempo maior. Então é melhor evitar a doença do que ser acometido pela doença e depois ter que tratar. Porque aí o tratamento é caro, o tratamento envolve tempo, envolve disposição, envolve afastamento do trabalho, que eu acredito que para síndrome de burnout, aí o primeiro passo é sair fora do trabalho, é afastar mesmo, porque se a pessoa está assim por conta do trabalho, você tem que tirar ela daquele ambiente, né? Para tentar tratar e tudo mais. E a OMS reconheceu essa síndrome como uma doença ocupacional. E isso é muito interessante, doutora, na Justiça do Trabalho, porque existem dois tipos, duas situações que dão razão a um benefício previdenciário, que é o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença comum, ele não dá estabilidade para quem está doente. Por exemplo, se você tem uma depressão, não está ligado ao trabalho, tá? Questões de família e tudo mais. Você é afastado, recebe o seu auxílio-doença comum, você retorna para o trabalho e você não tem estabilidade. Você pode ser mandado embora a qualquer momento. Agora, o auxílio-doença acidentário já te dá uma estabilidade de 1 ano a partir do momento que você retorna para o trabalho. E a OMS considerou a síndrome de burnout como doença de trabalho. Então, ela é considerada quase que um acidente de trabalho. Então, isso traz uma garantia maior para o empregado nisso. Mas o complicado, doutora, é o diagnóstico. As pessoas chegam até nós, eu tô com essa doença, eu não consigo trabalhar, não aguento trabalhar, meu Deus, o que eu faço? Eu sempre falo, procura um psicólogo. E às vezes o psicólogo tem dificuldade de diagnosticar, ele não consegue identificar realmente essa doença, porque só essa doença traz essa garantia específica, que é uma questão técnica do direito, sabe? Então, assim, existe essa dificuldade no diagnóstico dessa doença, não existe? Existe a dificuldade por ela se assemelhar muito à depressão, porque os sintomas são muito parecidos. Então, assim, até para investigação, para se fazer um diagnóstico, não é em uma conversa, essa pessoa ela precisa estar em observação. Aí, como a gente tem falado, ela já chega num estado que ela já não está conseguindo trabalhar, tipo assim, eu preciso de um afastamento para ontem, porque ela fala dos sintomas, mas espera aí. Como envolve processos, e isso é muito sério, como envolve, às vezes, indenização, como envolve afastamento, então, assim, o médico e o psicólogo tem que ter muito cuidado. Para pessoas de má fé, que tem pessoas de má fé em qualquer lugar, não usarem disso, né, para se beneficiar ou prejudicar a empresa. Então, assim, é um diagnóstico que ele precisa ser feito com muito cuidado. Como tem essa dificuldade, a gente precisa de um tempo de observação, né, que complica um pouco mais as coisas, mas assim, uma hora a verdade aparece, uma hora a gente vai ver, não, é burnout mesmo, a pessoa precisa desse afastamento do trabalho, né, e tem muito preconceito, Gabriel, muito preconceito das outras pessoas da empresa, fala assim, tem muito assim, nossa, mas tá esgotado, tá cansado e tá viajando, né, tá cansada, mas a pessoa ela precisa descansar, né? Nossa, mas tá com adoecimento psicológico e tá saindo, né? E às vezes aquela pessoa ela tá tentando ficar bem, né? Ela tá procurando um caminho para ela melhorar daquilo que ela tá sentindo. Porque infelizmente tem pessoas que aumentam muito o consumo de álcool, funcionário que está aumentando o consumo de álcool, que está no uso de drogas, aumentando o uso de drogas, que está faltando muito ao trabalho, né, que está se queixando, vai trabalhar, era aquela pessoa que era muito boa, tinha uma produtividade lá em cima, é uma pessoa que não está querendo mais ir para o trabalho, que ela não está conseguindo, é uma pessoa que no ambiente de trabalho ela está irritada, ela está agressiva, né, ela já não está dando conta mais daquilo, então é um sinalzinho de alerta para a gente. O diagnóstico é difícil, né, médicos e psicólogos, justamente por envolver essa questão de processo, às vezes tem o pé, fica assim atento, será mesmo que é? Então vamos avaliar aqui um tempo, né, porque é algo muito sério, né.
Eu confesso, doutora, que no início, quando eu comecei a pegar esses casos, eu pensava assim, cara, por que o psicólogo tá com medo de dar o diagnóstico? Porque assim, aí eu fui começar a ver mais a fundo as discussões jurídicas que envolvem essa doença. Às vezes o psicólogo é chamado em juízo para explicar o porquê daquele diagnóstico, quais as razões, por que ele encontrou os traços que identificam essa doença. Então, não é o psicólogo, ele não está com medo de diagnosticar, é porque o diagnóstico não é simples. O diagnóstico não é algo que é feito numa live, numa conversa, transmissão ao vivo, e eu vejo que vários psicólogos atendem online, extremamente válido. Às vezes você vai conversar com a pessoa 40 minutos, você não vai identificar essa doença, você não vai conseguir fazer o diagnóstico, você não vai conseguir de forma clara, porque você precisa entender, acredito eu, tá? Não sou especialista, a doutora me corrija se eu falar besteira aqui, mas eu acredito que você precisa entender todo o ambiente que aquela pessoa está envolvida. Dentro de casa, dentro do trabalho, até no trajeto do trabalho. E isso não é simples, não é numa conversa de 40 minutos. Então, o psicólogo não está com medo de diagnosticar e ter que se explicar na justiça caso o juiz reconheça a responsabilidade da empresa que causou essa doença no empregado. Não. É porque o diagnóstico não é fácil. E até mesmo os assistentes técnicos em juízo que são nomeados pelo juiz para executar esse tipo de trabalho, de identificar a doença, até eles mesmos têm a cautela nesse diagnóstico. Esse diagnóstico é o diagnóstico de depressão, o diagnóstico de síndrome do pânico e o diagnóstico de ansiedade crônica. Porque eu acredito que está tudo muito ligado. Tem gente que tem 3, tem gente que tem os 4, tem gente que tem 2, tem gente que tem um só. Então, assim, essa é a dificuldade. Mas quando isso vai para a justiça e o juiz reconhece que o ambiente de trabalho, por culpa do empregador, favoreceu a doença, aí existe indenização. Aí tem que recuperar o dano. E quem vai identificar o grau de dano, qual foi o prejuízo, é o psicólogo. Porque ele vai falar, olha, está num nível assim que precisa de uma reparação de no mínimo 1 ano de descanso. Ou senão vai precisar de no mínimo 6 meses de descanso. Ou senão essa pessoa não pode mais voltar a trabalhar nessa empresa, porque senão ela jamais vai ser curada dessa doença. Acho que esse é o problema e a dificuldade do diagnóstico é justamente essa, por parecer muito com essas outras, né? Porque o que acontece? Diagnóstico psicológico, ele é feito através de entrevista, de perguntas, de conversa. A gente não tem um exame que a pessoa vai lá e faz um raio-x, né, uma radiografia e tudo, e a gente vê que a pessoa está com aquele adoecimento. Então, as informações estão aí na internet, vamos dizer assim. Uma pessoa que ela age de má fé, ela vai lá, ela fala, esse sintoma. Geralmente eu identifico assim, quando a pessoa, às vezes, ela está mais em busca do benefício, do afastamento. Assim, doutora, eu preciso de um laudo, eu preciso de um afastamento do meu trabalho. Quanto que é um laudo? Assim, a pessoa ela tá mais preocupada com o laudo do que com o próprio adoecimento, porque a pessoa que ela tá no burnout mesmo, ela não queria se afastar do trabalho. Não é o desejo dela máximo se afastar do ambiente de trabalho. Ela se sente culpada, né? Ela se sente envergonhada diante dos colegas, até fraca, assim, como assim eu não estou conseguindo trabalhar? O que está acontecendo comigo? Então, o afastamento para ela não é algo fácil. Quando a pessoa já chega assim, quanto que é um laudo para eu, né? Eu preciso de um laudo disso. Então, geralmente, assim, a gente fica desconfiado mesmo, porque a pessoa, ela pode simular, ela pode ir lá, burnout é isso, não tem exame mesmo, eu vou chegar, vou falar que eu tô sentindo essas coisas e eu vou ter um laudo. E não é simples assim, por isso que a gente precisa desse tempo de observação, porque a verdade, a pessoa que ela está adoecida, não tem como ela enganar. A gente sabe que a gente percebe, né, olhando para ela, às vezes é até uma pessoa que ela até deixa de se cuidar. Então, não é uma pessoa que era vaidosa, ela não se arruma, né? Ela se apresenta de uma maneira que você fala assim, gente, essa pessoa realmente ela está adoecida. Né? Então, a gente tem esses cuidados. Não, tem que ter, né? Porque geralmente envolve grandes valores quando existe esse tipo de reconhecimento em juízo. E uma coisa que a doutora falou que me chamou muita atenção foi a questão do preconceito. Porque, assim, 90% das ações judiciais que discutem essa doença psicológica é para quê? É para reconhecimento de uma demissão discriminatória. Então, a pessoa ela foi mandada embora da empresa e ela percebeu, de alguma forma, que ela foi mandada embora porque ela começou a apresentar os sintomas da doença. Entende? E aí ela leva o caso em juízo e fala assim, excelência, eu fui mandada embora por uma questão discriminatória, eu estou doente e por conta da minha doença eu fui dispensada. E aí sim começam as discussões se de fato a empresa tem responsabilidade sobre aquela doença, se a empresa concorreu para que aquela doença
viesse a acontecer naquela empregada. 90% dos casos que discute essa síndrome são de demissões discriminatórias. A pessoa foi demitida e tudo mais. E eu acredito, doutora, que a gente precisa evoluir muito como sociedade para entender que as doenças psicológicas precisam de tratamento, assim como as doenças físicas, né? A pessoa se preocupa em tomar um remédio para regular a pressão, se preocupa em tomar um remédio para regular a questão hormonal, mas ela não se preocupa em tirar uma hora para sair das telas, sair da internet um pouco, dar uma descansada na mente. Acredito que o papel da doutora e de todos os que produzem conteúdo na internet é conscientizar as pessoas de que existe uma naturalidade na vida, não é essa sobrecarga de alto desempenho, porque hoje eu vejo que as pessoas estão adoecendo por buscar um desempenho de nível hard, sabe? E eu acredito que é mais ou menos isso que a doutora vê no consultório, não é? Isso, até isso que você falou da demissão discriminatória, que até é algo que eu, né, gostaria de entender mais, acho que você pode explicar mais, porque é uma dúvida que eu tenho. Esse caso que eu trouxe, né, da minha cliente, ela falando, estou cansada, estou esgotada, tem muita demanda, não estou dando conta sozinha, coloca mais pessoas para trabalhar comigo, e abrindo mão do horário de almoço, e saindo mais tarde, final de semana, e telefone, o tempo todo, burnout. Aí o chefe, né, já que você está tão cansada, tira 15 dias de férias, amanhã você já não precisa mais vir. Aí ela, né, me ligou chorando. Ingrid, eu tenho certeza que eu vou ser demitida, eu vou voltar e eu serei demitida. Porque eles estão fazendo isso porque eu não estou dando conta mais de trabalhar. E já entra, né, naquele estado de culpa. Então eu também não quero tirar mais férias, porque se eu tirar essas férias eles vão me demitir. E a pessoa ela fica nesse medo mesmo. A dispensa discriminatória é bem simples, doutora. Não pode ser mandado embora empregado que tem estabilidade, que é o cipeiro, a gestante, esses empregados que detêm estabilidade legal. Agora, o empregado que é mandado embora sem justa causa, o próprio nome já diz, a empresa não precisa justificar a demissão. Você foi mandado embora por quê? Não interessa. A empresa mandou embora porque a empresa tomou essa iniciativa e tudo. Agora, se existe uma situação, mínima que seja, que deixa crer que a demissão se deu em razão de uma discriminação, aí surge a necessidade de justificar o motivo da dispensa. Entende? Então, geralmente, a dispensa discriminatória ela é reconhecida em juízo quando a empresa manda embora, o empregado entra na justiça para reconhecer essa dispensa discriminatória e a empresa não consegue justificar o motivo da dispensa. Entende? Assim que a dispensa discriminatória é reconhecida. Porque aí, de fato, deu para perceber que aquela empregada só foi mandada embora porque ela estava doente. Eu atendi um caso ano passado em Brasília, que uma colaboradora começou a apresentar alguns problemas de pele e o pessoal começava a evitar ela com medo de ser algo contagioso. Olha só que constrangimento que essa empregada passou. E aí logo ela foi dispensada. Assim que surgiu esse burburinho na empresa, logo ela foi dispensada. E a empresa não conseguiu explicar nem um remanejamento de empregados, nem para poder falar assim, não, a gente precisava remanejar, tudo. A empresa não conseguiu explicar em juízo o porquê que mandou ela embora, entende? Então claramente é uma dispensa discriminatória. Semana passada eu atendi também uma bancária, porque serviço bancário, serviço de departamento pessoal, serviço contábil, serviço jurídico, são atividades que geralmente as pessoas adoecem mentalmente, né, por conta da alta demanda. A bancária falou, não estou conseguindo bater as metas, já tem 3 meses e suspeito que eu vou ser mandado embora. Então, assim, se for possível demonstrar em juízo que a empresa não tomou as precauções para manter um ambiente de trabalho saudável e seguro, e se a empresa, após ser acionada por um reconhecimento de dispensa discriminatória, não conseguir explicar o motivo da dispensa, é reconhecida a dispensa discriminatória e os efeitos são os seguintes: mandar voltar, reintegração, o juiz ordena que essa pessoa volte a trabalhar naquela empresa, e se a empresa não quiser receber essa pessoa de volta, essa empresa ela tem que indenizar esse empregado. Aí a indenização, o juiz vai escolher o valor, e quando tem um prejuízo mental possível de ser aferível em um laudo psicológico, você, por exemplo, você pode analisar e falar assim, não, ela teve um prejuízo aqui que vai render a ela, por exemplo, um tratamento no mínimo de 1 ano. O juiz ele faz um cálculo de quanto que ela receberia nesse ano inteiro e majora o valor do dano moral de uma vez só para ser pago pela empresa. Então é um valor alto, entende? Então, os psicólogos têm que tomar cuidado com esse diagnóstico, porque isso é muito sério e isso envolve valores muito, muito altos, mas a empresa que não justifica a demissão, mesmo sendo uma demissão sem justa causa, se a empregada percebeu que foi discriminada, a empresa vai reconhecer, o juiz vai reconhecer, vai mandar, vai condenar e tudo mais. Mais ou menos essa é a dinâmica da dispensa discriminatória.
Por isso que é importante a gente conhecer, né? Eu não sabia que se dava dessa forma, porque acontece muito, né? Infelizmente. E existe algumas áreas, doutora, que são mais propensas desse tipo de doença, né? A advocacia, a contadoria, a medicina. Eu vejo que tem muitos médicos que tratam dos outros e deles mesmo nada. Não sei se a doutora atende esse tipo de profissional. E eu acredito que se dá muito por uma busca, igual a gente comentou anteriormente, por uma busca de um desempenho nível hard. As pessoas, elas querem, eu quero ser o melhor. E assim, você pode ser bom, você não precisa ser o melhor, né? Acredito que a doutora tem esse tipo de aconselhamento no consultório, não é? É a questão da competição, né? Sim, tem profissões que são, a gente considera mais adoecedoras, né? O burnout, ele começou a ser entendido, assim, por profissionais da saúde. Era um adoecimento que se via mais com profissionais da saúde, porque lidavam com casos graves, casos, né, que envolviam mortes, adoecimentos, a gente chama de trauma secundário, que é quando, às vezes, o profissional, ele fica com estresse pós-traumático vindo de uma situação que outra pessoa passou. Então, ele é tão exposto a situações, né, graves, pesados, que ele acaba desenvolvendo um estresse pós-traumático. E aí, né, se a gente for pensar mais na área da saúde que trabalha com plantões, aí um trabalho só não dá, e é só trocando de plantão, né? E acaba tendo esse adoecimento. Eu trabalho na Secretaria de Saúde, aqui de Aparecida de Goiânia. Eu falo, nosso pessoal que trabalha com saúde mental, né, tá bem adoecido. Né? Tem muitos colegas de trabalho que têm o afastamento, né, acabam ficando afastados, afastamento atrás de afastamento, porque realmente não tá dando conta, porque geralmente é uma área que a gente tem um envolvimento afetivo, não tem como, acaba gerando um carinho, um cuidado, e muitas vezes eu falo, quem cuida esquece de se cuidar, né? Esquece do mais importante, então faz muito pelo outro, se envolve com aquela história difícil, aí a gente falando de SUS, que às vezes os recursos são baixíssimos, demanda alta, recursos baixíssimos, exposição a situações de estresse, estilo de vida inadequado, porque às vezes a área da saúde trabalha muito com plantão. Burnout, né? Eu falo, é o único caminho. Né? A pessoa não dorme direito, não come direito, está trabalhando o tempo todo. Isso não tem outro resultado, né, doutora? Vai adoecer, né? Vai adoecer. E o que a gente viu de adoecimento pós-Covid, né, dos profissionais da área da saúde, que fizeram um trabalho aí redobrado e foi muito difícil, né, estão bem adoecidos. Eu, assim, infelizmente, tem muitos colegas que estão adoecidos por conta disso. E tem outras áreas também, como você disse, as pessoas trabalham em banco, né, no DP, departamento pessoal, que convivem com pressões, que não podem errar, porque envolve outras vidas, envolve muito dinheiro, então tem uma pressão assim muito grande. Não, é terrível, terrível. E, doutora, acredito que a gente conseguiu solucionar a maioria das dúvidas do pessoal que mandou na caixinha de perguntas, mas teve uma pergunta que me chamou a atenção, que eu quero fazer para a doutora, e é uma curiosidade minha também. Psicólogo, vai no psicólogo? A gente fala que tem que ir. Psicólogo tem que se cuidar, justamente para não desenvolver esse estresse pós-traumático, né, das situações que a gente se depara todos os dias. A gente precisa ir, né, pelo menos um tempo, pelo menos para trabalhar questões pontuais. Fazer supervisão também é muito importante para a gente não se envolver demais naquela situação, porque a gente está ali por inteiro. Né? Então, a gente também precisa ter esse cuidado com a nossa saúde mental. Então, a gente tem que estar bem nas nossas questões. Não que psicólogo é muito bem resolvido sua vida, não tem problema nenhum, não pode adoecer psicologicamente, né? Às vezes a gente tem esse preconceito também de que psicólogo não tem nenhum problema. Psicólogo, sabe, né, é bom para aconselhar, então a vida dele é maravilhosa, não adoece. Psicólogo não tem depressão, psicólogo não tem ansiedade, muito pelo contrário, né? Trato de ansiedade, tempo, porque me envolve, então ansiedade aqui, mato. Então eu tenho que tratar minha ansiedade até para eu estar bem, para eu atender outras pessoas. Isso me ajuda, a questão que, às vezes eu compartilho uma história, meus pacientes sempre se identificam comigo, a gente tem uma relação muito bacana. Eu falo, não, eu sei o que você está passando, eu sei que é difícil mesmo, mas eu também sei que a gente consegue passar por isso, né? Vamos trabalhar e tudo, mas o psicólogo precisa se cuidar sim.
E, doutor, igual eu comentei antes, psicólogo é importante igual exercício físico, né? Porque o conhecimento te faz evitar você ter alguns problemas psicológicos. Se você conhece os seus limites, se você conhece aquilo que te traumatiza, se você conhece até onde você pode ir, tudo bem. Se você não tem condições de buscar esse conhecimento sozinho, você precisa de contratar um profissional. É igual aqui, eu preciso fazer uma obra aqui em casa, eu não sou pedreiro. Se eu não sei fazer, eu contrato um profissional para fazer. Eu sempre penso assim, igual, fiz uma transação, tomei o cano uma vez. Aí o pessoal perguntou, ué, mas você não é advogado? Resolve isso, aí você não é advogado. Aí às vezes o psicólogo tá passando por um problema, tá deprimido, tá triste, aí o psicólogo se abre para alguém, não, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo pânico. Aí a pessoa fala, ué, mas você não é psicóloga? Ué, como assim? Desse Então, jeito. Aí eu falo assim, ó, conhecimento técnico é uma coisa e mudança de comportamento é outra. Estava até conversando ontem com uma pessoa sobre isso, que muita gente tem preconceito com nutricionista que é gordo, que está com sobrepeso. Fala assim, eu jamais iria no nutricionista que é gordo. Mas eu falo, conhecimento técnico é diferente de mudança de comportamento. Aquela pessoa ela pode ser excelente profissional, ter um conhecimento técnico maravilhoso, mas ela não está colocando aqui em prática porque mudar comportamento é a coisa mais difícil do mundo. Então, assim, advogado vai ter problemas, né? Psicólogo vai ter problemas, mas eu falo, a questão não é ter problemas, eu consigo lidar com esses problemas? O que eu já tentei? Não consigo? Existe um lugar que eu posso ir? O que eu estou precisando? Eu estou precisando de um nutricionista? Eu estou precisando de um advogado? Eu estou precisando de um psicólogo? O foco tem que estar na resolução de problemas. Por que você vai ficar anos? Eu falo, gente, hoje só fica sofrendo lá com esse problema na vida quem quer, porque com o nível de profissionais que nós temos, com conhecimento aí à disposição, com soluções à disposição, por que você está sofrendo? Por que você está nesse problema há anos? Né? Às vezes a pessoa fala, fiz de tudo. Eu falo, fez de tudo o quê? Às vezes você só fez de tudo pensando na sua cabeça, né? Mas você não colocou prática, você não procurou pessoas que pudessem te auxiliar, te ajudar de fato naquilo. Né? Então a gente precisa, o conhecimento está à disposição, os serviços estão à nossa disposição. Né? Essa live maravilhosa, por exemplo, você faz live toda quarta-feira, né, ensinando as pessoas sobre os direitos que elas têm, sobre os deveres que elas têm, né, trazendo educação para as pessoas, está aí à disposição. Então só fica realmente perdido quem realmente quer. Eu falo, tem que ter muito apego ao sofrimento. Sim. Não, realmente, tem muito conhecimento aí e a dificuldade é organizar esse conhecimento para que ele seja palatável, né? Para que ele seja, para que você entenda. E se você não quer ter o trabalho de passar anos estudando, contrata um profissional logo, que ele resolve para você, ele já está acostumado a fazer isso todo dia. Todo dia a doutora atende aí várias pessoas durante o dia. Geralmente, acredito eu, vários pacientes apresentam os mesmos problemas que são resolvidos pelos mesmos métodos, pelas mesmas soluções. Então facilita muito, ajuda demais. E, doutora, obrigado de verdade pela participação. E eu vou deixar um espaço aqui para a doutora dar um recado para quem acha que esteja passando por essa doença, para quem acha que pode ter essa doença. Um recado breve para que a doutora possa ajudar de forma rápida, bem sucinta. Aí o pessoal que entende que está sofrendo prejuízo psicológico em razão do trabalho. Qual que é o recado que uma psicóloga pode passar para essas pessoas? Tá, vamos lá. O primeiro recado mais importante é a autoconsciência. Analise a sua relação com o trabalho. Você está aqui na live, você que vai assistir depois, analisa como está a sua relação com o trabalho e como você se sente em relação às atividades que você tem que fazer, a rotina que você tem, como que você está se sentindo. Está sentindo tipo assim, eu já estou trabalhando na reserva faz tempo, eu não sinto vontade nenhuma. Como que era antes? Faz aí um antes e um depois. Quando era bom e hoje, né? Faz essa análise do seu trabalho. Não, tá tudo bem, estou conseguindo lidar com os estresses, consigo me divertir, consigo ir pro trabalho, tudo. Não sinto vontade nenhuma. Se eu pudesse, eu dormiria a semana toda. Se eu pudesse, eu me afastava, né? Se tivesse forma de eu ganhar dinheiro de outra forma, eu sairia, não trabalharia mais com isso, algo que a pessoa sempre gostou. Então, a autoconsciência, analise a sua relação com o trabalho que você está desempenhando.
Segundo, procure orientação. Então, procure uma orientação profissional. Não é me colocar à disposição se você assistiu a live, quiser me mandar no direct para de orientação, a gente conversa, eu te oriento. Procure as pessoas que são próximas de você, né? Apoio familiar, de amigos, conversa, troca uma ideia, se abre, né? E é preciso reconhecer que todos nós temos limites. Nós somos gente. Se a gente não parar, o nosso corpo ele vai parar, né? Ele tem um limite. Ele vai falar para. Você precisa. Eu falo que o adoecimento ele é até saudável, que ele tá te falando, ele tá te passando uma mensagem que é para, não dá. Se você continuar nesse ritmo, você não vai aguentar por muito tempo, você vai morrer cedo, né? Seu coração não vai aguentar, né? Sua saúde não vai aguentar, então você vai morrer cedo. Então, no mais é isso, né? A consciência e procurar ajuda profissional. Gabriel, eu que agradeço, fiquei muito feliz, muito honrada de estar aqui conversando com você, né, passando conhecimento. Tenho muito carinho por você, pela Débora, né, pela sua família, e vocês podem contar comigo sempre. Eu que agradeço e que me sinto honrado com isso, viu, doutora? De verdade, eu quero trazer profissionais de outras áreas, sim, para conversar aqui toda semana, e eu quis trazer a doutora justamente por essa proximidade e pelo reconhecimento que eu tenho do trabalho da doutora. Posso dizer com propriedade que a doutora ajudou muito a minha esposa, quando a minha esposa precisou de ajuda psicológica, a doutora fez um tratamento com ela, conversou com ela, acompanhou, e eu digo que teve resultados que a gente colhe os frutos até hoje. Então eu te agradeço muito como profissional, como amiga nossa, porque isso fez diferença na saúde emocional dela, e sempre que existe alguém que esteja passando por algum problema, dos mesmos problemas que a minha esposa passou, ela sempre fala, quem me ajudou foi a doutora Ingrid. Quem me ajudou foi a doutora Ingrid lá de Goiânia, porque agora eu tô no interior de Minas, eu tô longe daí, né? Mas, porque existem profissionais e profissionais, né, doutora? E nós confiamos muito em você, de verdade, tanto eu quanto a minha esposa, nós indicamos sempre, buscamos sempre o trabalho da doutora, e todas as pessoas que entrarem em contato comigo para tentar resolver algo relacionado à área da doutora, eu vou fazer um encaminhamento direto, não vou nem fazer atendimento, porque não tenho competência para discutir essa área. Vou mandar direto para a doutora e essa live vai ficar gravada, vou colocar lá no YouTube para que as pessoas possam consultar, vai ser um material bacana de conscientização e eu acredito que o meu papel é esse, o papel da doutora é esse, é disseminar informação. Igual a doutora falou, informação tem demais, mas enfim, obrigado doutora, obrigado de coração, que Deus abençoe a sua casa, sua família. Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Fica com Deus, qualquer coisa que a doutora precisar, a gente está aqui também à disposição. Tá bom. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, com Deus.